Há mais ou menos umas semanas atrás, um ex-premier do Japão, Shinzo Abe, eu acho que faleceu o nome dele, foi morto em um comício por um cara chamado Tetsuya Yamagami. Um dos motivos do crime, segundo tem se apurado nas últimas notícias, é que o Tetsuya falava que o ex-premier fazia parte de uma organização e que essa organização teria tirado uma quantia alta de dinheiro da mãe do Tetsuya e ele acreditava que o Shinzo favorecia esse grupo. E aí a gente foi atrás desse grupo para saber que grupo é esse. Não sei porquê, mas aí a gente encontrou um negócio bem interessante que é isso que a gente vai falar agora. Caso você não conheça, esse é o canal Altas Teses. A gente aborda algumas questões relacionadas às religiões com base na ciência da religião. Eu sou o Ed e vamos dar uma olhada nesse negócio aqui. E o que tem a ver com religião isso aqui? Então olha só, tem uma igreja que surgiu no Japão chamada Igreja da Unificação, mas mudou de nome depois para Associação do Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial, ou ainda Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação. Esse é um grupo classificado como novo movimento religioso, que é um termo que a gente usa no lugar de seita, por exemplo, né? Devido à forma pejorativa que a mídia faz do termo. Inclusive, se for pesquisar, aparece esse termo lá para o grupo. A Igreja da Unificação tem como característica o messianismo, religião de salvação, reencarnação, canalização, que a gente já falou aqui nesse vídeo que vocês estão vendo aqui em cima, e uma interpretação própria do Novo e do Velho Testamento, que na ciência da religião a gente vai chamar de manipulação do sistema religioso. O Sun Myung Moon, que é o fundador desta religião, nasceu no norte da Coreia, ainda na infância de ter tido algumas experiências religiosas, mas eu não encontrei que tipo de experiência. E em torno dos 10 anos, a família dele se converteu ao cristianismo e ele entrou para uma igreja presbiteriana. Em 37, já com 17 anos, ele alegou que Jesus apareceu para ele e pediu para o Moon que assumisse o papel de Messias, já que o próprio Jesus teria fracassado nisso. Então o Moon foi preso durante a Guerra da Coreia pelo regime comunista, e alguns dizem que foi devido à sua postura anticomunista, porém há outras fontes que afirmam que devido a seus comportamentos sexuais reprováveis. Isso aqui é bem interessante, que vai ser um pouco da característica aí de como o grupo vai ficar acabando sendo conhecido. Casou 4 vezes e deste casamento teve 15 filhos, mais 40 netos, e no último casamento ele casou com uma tal de Miss Kim, que na época tinha 18 anos. O Moon também alegava que ele teria tido encontro com outros líderes religiosos, como o Buda, o Maomé e o próprio Deus no mundo espiritual. Moon desenvolveu um sistema de crenças, o princípio divino. São várias versões diferentes do que foram escritos também pelos seus próprios discípulos. De acordo com este princípio, a queda dos seres humanos aconteceu devido ao arcanjo Lúcifer ter uma relação sexual e espiritual com a Eva, que então seduziu Adão a ter um relacionamento físico com ela. E como consequência, as suas crianças nasceram de uma união centrada em Lúcifer. Toda a história é interpretada como um esforço de Deus para ajudar de várias formas os personagens chaves para estabelecer o ideal, né, que seria centrado no Deus família. Jesus, embora tenha nascido como um homem perfeito, foi assassinado antes que pudesse se casar. Então ele foi incapaz de cumprir a sua missão e poderia oferecer apenas salvação espiritual e não física através da sua morte. Então o que eles acreditavam também? Que o Moon, como o Senhor do segundo advento, sim, ele mesmo era o próprio Messias, como a gente já falou aqui. E a fundação para a restauração da terra viria dele, quando ele se casou com a sua atual esposa lá em 60, né? Em 2003, apareceram anúncios em jornais informando que as declarações haviam sido canalizadas de personagens importantes, né? E aqui entram outras figuras, como Confúcio, Jesus, Lutero, Thomas Jefferson, Mao e Pol Pot. Eu não conheço esse último aqui, mas eu posso dar uma olhada depois. No sentido de que o reverendo e a própria senhora Moon são de fato os verdadeiros pais da humanidade, olha só. O rito mais conhecido da Igreja da Unificação é a bênção. O casamento em massa, que é um serviço que Moon sempre prestou, casando milhares de pessoas, até algumas centenas ao mesmo tempo. Na cerimônia do vídeo sagrado realizada antes da bênção, acredita-se que a linhagem do sangue dos participantes é purificada, permitindo que os filhos da união nasçam sem o pecado original herdado desde a queda, que a gente já narrou aqui.
Nos primeiros dias do movimento, esperava-se que os membros passassem vários anos angariando fundos e apresentando novos membros, sim, que seriam as crianças espirituais, ao movimento antes que eles pudessem ser combinados por Moon com o seu parceiro. Então, a gente vê que a questão do casamento e da formação familiar, do núcleo familiar, ele é a base em que vai ser fundamentado a Igreja da Unificação. Uma outra coisa bem interessante é que o maior número de membros sempre esteve na Coreia e no Japão, mas os missionários foram enviados para os ocidentes a partir do final da década de 50. Então, quando o próprio Moon se mudou para os Estados Unidos, no início da década de 70, e o movimento começou a crescer e ser reconhecido. Logo se tornou um assunto de interesse da mídia, e o crescente número chamou a atenção dos grupos de observação de cultos, né? Que são os grupos que tem fora do Brasil, principalmente, que ficam de olho nesses pequenos grupos que aparecem, que são classificados como cultos ou seitas, dependendo ali do lugar, né? Então, eles começaram a se preocupar com essas novas religiões em geral, né? Mas com bastante frequência a Igreja da Unificação em particular, devido ao alto número e o crescimento vertiginoso que teve. A imprevisibilidade e a rapidez de conversões deram credibilidade à ideia de que os membros sofrem uma lavagem cerebral através de algumas técnicas irresistíveis, né? Apesar do grande número desses ser submetidos ao chamado controle mental, conseguiu resistir ao que prega o grupo, né? E a maioria daqueles que aderiram deixaram o movimento dentro de 2 anos após a adesão. O que ajuda a explicar, por exemplo, por que os membros do núcleo nunca ultrapassou algumas dezenas de milhares, apesar do site afirmar que eles estão na casa dos milhões. Associado ao movimento da unificação está o estabelecimento de um grande número de negócios e empreendimentos, e é aqui que o negócio fica interessante, incluindo pesca, ginseng, pequenos armamentos, compra de imóveis, a produção de jornais e revistas, incluindo o Washington Times. Sim, o Washington Times ele é muito conhecido por ser um jornal conservador, sim, que traz ideias racistas, homofóbicas e uma dose de supremacia com teoria da conspiração. Sim, este grupo em si é muito próximo a discursos conservadores e discursos alinhados a interesses de ditaduras liberais. Sim, aconteceu de, por exemplo, quando chegar na América, ser abraçado por figuras muito legais como Pinochet. Oficialmente, no Brasil, foi fundada a primeira Igreja da Unificação em 75, mas para o pesquisador Ricardo José, o grupo só conseguiu se estabelecer em 81, por ter enfrentado uma forte oposição do governo na época, dos jornais e das famílias que tiveram problemas por causa do envolvimento de familiares com o grupo. O Moon, pelo seu discurso anticomunista, como eu falei, ele era bem quisto por ditadores na América do Sul devido ao seu apelo e afinidade com os ideais liberais capitalistas. Ele morreu em 2012, mas se bobear, ele já pode ter reencarnado por aí. Os membros são conhecidos como Moonies, né? Tem uma notícia que eu vi antes da gente terminar, que o negócio é tão punk que eles ficavam monitorando o obituário nos jornais para ligar para as pessoas e dizer que o morto entrou em contato com o pessoal da igreja para eles doarem quantidades que fosse necessário ou aquilo que teria sido deixado pelo morto para ele doar para a igreja, sendo que talvez ele nem frequentasse ou fizesse parte de algo parecido, não contei algo muito específico. Então esse teria sido o grupo que foi envolvido nesse escândalo assassinato que aconteceu lá no Japão. Os Moonies, eles estão por aí, a gente vê como é que há essa manipulação, há essa divergência, né, essa interpretação própria ali do que seria esse cristianismo, muito centrado na ideia de união, estabilidade familiar e também questão sexual ali, envolvendo questão de purificação de sangue para os herdeiros serem, de certa forma, nascerem de uma boa linhagem, né? Então é isso. Para quem não conhecia os Moonies, eu também não conhecia este grupo e, enfim, qualquer coisa, deixe um comentário se conhecia ou que achou interessante no grupo, mas é muito interessante ver a forma como estes grupos aparecem com diferentes objetivos e com diferentes características. Valeu? Não esquece de fazer essas 3 coisas que estão aí embaixo e até mais.